Ao vivo. Vamos Tá ao ver. vivo. Deixa aparecer alguém, Tem alguém aí? Vamos ver aqui. Ao vivo a gente já está, né? Aí vê se dá para ouvir direitinho. Isso, está aparecendo o pessoal. Eu vou guardar um pouquinho para ver o pessoal chegando. Minha prima já está aí. O som tá bom. Então tá bom. Vamos já começar a dar início. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade, informar também que é a minha primeira vez ao vivo, então o nervosismo está bastante, mas agradecer a oportunidade de estar sendo convidado a falar um pouquinho de Jesus, a falar um pouquinho dessa parte espiritual tão vasta, imensa, a qual nós conhecemos tão minimamente e temos a oportunidade talvez de desvendar um pouquinho mais. E agradecer também ao Centro Espírita, a Sociedade Espírita Fonte Viva de Ribeirão Preto, onde eu tenho familiares queridos, a quais a gente não tem muita oportunidade de estar se vendo, então a internet é uma boa oportunidade, uma boa ferramenta para isso também. Então, estou muito feliz e muito contente de estar aqui hoje presente, estar podendo falar um pouquinho. Bom, primeiramente, eu vou dar o meu boa noite mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo, da cidade de Guarulhos, trabalhador de um centro espírita, Discípulos do Evangelho, aqui também de Guarulhos, onde eu já estou há 12 anos frequentando e há 8 anos trabalhando. Tenho a oportunidade de ser palestrante também nessa casa querida. Sou monitor de curso, dou aula de espiritismo também. Faço a doutrinação ou conversação com os espíritos nos trabalhos de mesa, mediúnico. Então é uma oportunidade grande que a gente tem de estar trabalhando com essa mediunidade. E antes da gente iniciar a palestra de hoje, vamos fazer uma breve oração para nos conectarmos com o plano maior. Vamos elevar assim os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, acalmando assim a nossa mente, serenando os nossos corações, e vamos pedir a eles todo esse amparo, toda a paz e todo o amor na noite de hoje. Pedindo também à equipe espiritual aqui presente, os trabalhadores, os coordenadores desses trabalhos, toda a equipe, aos nossos anjos protetores, que possam também estar nos amparando e nos intuindo nessa noite, para que a mensagem aqui dita possa atingir os nossos corações e as nossas reflexões. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito, Pai, a tua bondade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, na noite de hoje nós vamos falar sobre um tema, felicidade. Eu costumo dizer também a felicidade do espírito, e o próprio Evangelho traz que a felicidade não é deste mundo. Então nós vamos tentar desvendar um pouquinho esse mistério da felicidade, compreender como alcançar essa felicidade e qual o propósito da felicidade. Eu gosto de começar falando para a gente ter essa clareza, esse entendimento que nós somos espíritos. Todos nós somos espíritos. Hoje, aqui nesse mundo terreno, encarnados numa posição de aprendizado e de reflexões.
mas não deixamos de ser espíritos. A partir do momento que nós começamos a compreender que somos espíritos, nós passamos a entender melhor a forma da parte espiritual. E vamos buscar esse entendimento dessa parte espiritual. Como a gente já tem esse entendimento do espírito, a gente precisa entender o porquê que o nosso espírito está aqui, na Terra, encarnado, preso a essa matéria física, sendo que nós temos uma vastidão no nosso espírito de gerações, de encarnações diversas, espíritos muito milenares. Estamos presos aqui numa vida a qual a gente pensa, inclusive, que é somente essa vida. Não temos o entendimento não conseguimos sentir muito essa existência eterna. E aí a gente se pergunta e questiona Deus. Como que eu vou alcançar essa felicidade com o mundo do jeito que está hoje, com os meus problemas tão fundos e tão profundos que eu não consigo resolver? Como que eu vou conseguir achar a felicidade, alcançando essa felicidade numa pobreza ou numa miséria extrema? Esses são os questionamentos mais singelos que nós fazemos. Por isso a importância da gente buscar o conhecimento dessa parte espiritual. E aí nós vamos conseguir adquirir esse conhecimento e essa compreensão de uma vida eterna, de um espírito eterno e do porquê que nós estamos aqui. Levando um pouquinho para o Evangelho, que ele nos diz, uma passagem de Jesus que fala justamente isso, que a felicidade não é deste mundo. Sim, a felicidade não é deste mundo. Aí nós pensamos e começamos a refletir, então sim, a felicidade vai ser quando eu alcançar o plano espiritual, ou seja, quando o meu espírito se libertar desse corpo. Será que é somente isso? Não. É um outro equívoco nosso da má interpretação do texto de Jesus. Quando ele diz sim que a felicidade não é deste mundo, a primeira instância, ele quer justamente que nós alcancemos o entendimento desse plano espiritual. Mas quando nós começamos a ler este capítulo, nós percebemos que ele está falando de uma amplitude maior. Aí basta cada um de nós achar essa chave. Qual seria realmente essa felicidade? Realmente, a felicidade começa de um ponto. Ela não é deste mundo. Aí eu parto do princípio que por isso que eu sofro muito, ou bastante, neste mundo carnal. Onde eu começo a compreender um pouquinho os meus problemas. Por que eles sempre aparecem? Por que eu resolvo um problema, acho que vou ficar tranquilo, volta outro. Aí a gente começa a perceber que nós temos picos de felicidade, que ela não é extensa. Aí eu já entendo o primeiro passo de Jesus, que é justamente esse, que a felicidade não é deste mundo. Ora, então eu vou caminhar calmamente neste mundo terreno, para me alcançar a felicidade no mundo espiritual. Mas ainda está incompleto. Porque vamos imaginar que hoje, do jeito que nós estamos, nós vamos partir para o nosso mundo espiritual. Com todas as preocupações, com todas as lamentações e todos os problemas que a gente tem hoje. Chegamos no plano espiritual, nós vamos achar que tudo isso vai sumir? Por que sumiria? Eu não sou a mesma pessoa? Eu não sou o mesmo espírito que partiu daqui para o plano espiritual? Sim, eu sou o mesmo. Os meus pensamentos são os mesmos. Os meus questionamentos continuam os mesmos. E aí é onde eu começo a compreender que mesmo que eu indo para o plano espiritual, eu ainda vou ter um grande desafio, porque os problemas vão estar comigo. Aquelas preocupações, talvez terrenas, elas tenham findado. Eu não preciso mais me preocupar que eu tenho que pagar aluguel, eu não preciso mais me preocupar que eu tenho que comprar alimento, eu não preciso até me preocupar que eu tenho que me alimentar. Se eu já tiver uma compreensão da minha matéria, não uso mais como espírito. Mas os meus problemas
estão enraizados dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração e do nosso pensamento, ele irá continuar. Então, aquele problema íntimo que nós temos, de não saber lidar com as pessoas, de questionar Deus, de não compreender porque uns sofrem e outros não, de não entender por que eu não tive uma vida boa aqui na terra, esses problemas vão continuar comigo lá. Ou seja, então no outro mundo, eu também ainda não vou ser feliz. Mas então onde está essa felicidade tão dita e tão procurada por nós humanos, né? A humanidade toda procura a felicidade. Aonde está ela? Aí a gente vai um pouquinho mais adiante. Ela está em um lugar bem claro, bem mais fácil do que nós imaginamos, mas a gente não olha para ela. Ela está no nosso interior, ela está dentro do nosso íntimo, dentro dos nossos corações. E é aí que eu começo a refletir sobre isso. Eu preciso me melhorar como espírito. Eu preciso ser um ser humano melhor. Eu preciso alcançar a minha evolução moral, que está muito baixa. Eu não consigo enxergar alguém que faz um mal para mim como um ser humano também. Eu sou o primeiro a julgá-lo, a condená-lo, sem mesmo sequer que Deus faça isso. Eu acho que eu sou melhor do que ele. E não me olho. É claro, se a gente for analisar, desculpa, se nós formos analisarmos quem está à nossa volta, ou no globo terrestre, nós vamos dizer, né, os assassinos, os ladrões, mas eles matam, eles fazem crueldade. Mas eles não são filhos de Deus? Eles também não são nossos irmãos? Aí que entra, importante eu entender essa parte espiritual. Que cada um está numa evolução. Que cada um está buscando esse caminho evolutivo. E que esse irmãozinho meu, sim, ele merece pelo menos o meu arrependimento de julgá-lo. Ele merece o meu olhar diferenciado como um irmão meu, que ainda não compreendeu certas coisas que eu já compreendi. E ele vai me ajudar a refletir em mim mesmo. Por que eu não olho para mim? Eu talvez hoje, eu não pratico essas atrocidades. Mas quantas coisas ruins a gente não faz? Não é de grande porte, talvez. Mas vamos analisar. Eu não mato alguém, mas eu tenho absoluta certeza que a gente já magoou muitas pessoas. A gente já deixou muitas pessoas tristes pelas nossas atitudes, pelas nossas maneiras de pensar, pelas nossas palavras colocadas de mau jeito. Isso não é mal também? Eu não ferir alguém? De uma forma diferente, mas eu feri. Eu não acabei sendo contrário à lei divina? Nós precisamos compreender melhor a lei divina, que é a lei do amor, que vem caminhando com Jesus nos seus ensinamentos até hoje, há 2000 anos, que vem, se a gente levar mais atrás, lá de Moisés, que já fala desse amor, mas em forma de 10 mandamentos, mas já dizia isso para nós. E se a gente for puxar a história antes, Abraão, de todos os filósofos que passaram, Sócrates, a gente já vai perceber que já vinha nessa caminhada. Então nós estamos muitos milênios trabalhando essa evolução desse amor. E é essa a compreensão de eu olhar para mim. Poxa, por que eu estou olhando aquele próximo que faz algo ruim, sendo que eu mesmo faço? Mas o meu é pequeno, eu não faço isso que ele faz. Para Deus, é tudo igual. Eu sou igual a Ele. Nós somos iguais perante Deus. Ele quer o bem de todos. E quando eu pratico algo que seja pequeno para alguém, eu estou indo contra a sua lei. Eu estou indo contra aquele ensinamento que Ele nos deu. E eu estou indo contra essa felicidade.
Olha uma maneira boa de a gente entender essa felicidade. Quando nós começamos a compreender, justamente, né, vamos falar um pouquinho de como a gente achar e resgatar essa felicidade. Eu compreendi esse amor, eu compreendi que eu tenho que entender melhor a mim mesmo. Aí eu estou acometido com uma doença grave, que talvez não tenha cura. Mais uma vez eu questiono a Deus. Senhor, por que comigo? Eu sou tão bom. Ou a gente para uma outra pessoa, por que aquela pessoa ela faz tanta caridade, ela faz tanta bondade? Por que com ela? Por que levou essa criança? Por que levou os meus familiares, os meus entes queridos? É um egoísmo nosso. E aí a gente não é feliz. Porque a gente só está olhando o lado ruim. Nada que vem de Deus é ruim. Tudo que vem de Deus é bom. Eu começo a pensar assim, eu vou começar a compreender a lei divina. Se tudo que vem de Deus é bom, se Deus é bom, a bondade pura, e tudo vem dele é bom, não tem maldade. A maldade está onde eu não compreendo ainda. Aí eu vou olhar aquela doença com outros olhos. Por que ela está comigo? Qual o propósito que Deus me deu essa doença tão ruim para mim a primeiro olhar? Mas aonde ela vai me ajudar? Aí eu começo a me olhar. Eu começo a me refletir em mim mesmo. E percebo todos os meus defeitos. Claro, são muitos. Mas se eu conseguir perceber um, já está bom. Eu já começo a analisar aquele propósito que eu tenho que mudar. E aquela doença, ela já não está mais, eu já não olho mais ela com maldade. Eu já olho ela com bondade. Eu vou começar a transformar a minha energia em energia positiva. E talvez eu consiga até a cura dessa doença. Porque o motivo que ela estava ali, ela nem serve mais. Então, se na própria terra nós podemos ser felizes, porque a felicidade não é deste mundo, é justamente a felicidade é do meu mundo, é do meu espírito, do meu interior, da minha compreensão. Aí eu começo a sorrir e começo a transformar as pessoas, talvez outras pessoas que estão na mesma doença que eu. Eu começo a dar esperança, motivação, talvez não de eu continuar vivo nesse plano, porque eu já começo a compreender a morte. A morte, ela não é um mal, ela é um bem, é um retorno. É que nós ficamos tão acostumados com a terra, que a gente se apega pelo egoísmo, por posse. Eu quero ficar aqui. Mas quando o nosso espírito entende, ele fala, nossa, que bom que eu estou lá. Ao contrário também, quando nós vamos voltar para a terra, para algum outro propósito, uma outra missão, a gente também não quer vir, porque a gente já está tão acostumado lá na nossa casa. Por que eu tenho que voltar? Mas a gente lembra, eu preciso aprender mais. Aí eu volto. Então esse egoísmo que atrapalha muita coisa dentro de nós. E voltando a essa parte da doença, eu sempre falo de uma história nas salas de aulas, até em palestras, que é um fato que me marcou muito, é uma história que me marcou muito, e eu acho muito importante passar, porque eu acredito que ela demonstra muito bem o que nós estamos falando hoje, sobre essa felicidade. Nós aqui na nossa casa espírita, nós temos o trabalho de fluidoterapia. E no começo dos meus trabalhos, eu já trabalhava no dia da fluidoterapia. Hoje eu trabalho nas câmeras, né, da fluido. Mas no começo eu estava trabalhando na câmara de passe no dia da fluido. E sempre vinha uma mocinha, uma adolescente de 15, 16 anos, que estava com câncer terminal. Né, uma doença que a gente não gosta nem de falar o nome. E ela estava bem debilitada, né? Quem olhava à sua volta ficava um pouco preocupado, né? Ela vinha toda semana, inclusive, e eu que atendia ela nesse dia do passe. Mas o interessante era justamente isso. A compreensão que essa menina tinha, que o seu espírito tinha, era de uma leveza. O seu olhar era tão profundo e doce, de alegria, muitas das vezes.
ela passava essa alegria para nós. Como se ela não tivesse com aquela doença, como se as dores que enclausulavam ela não tinha a dimensão que estava tendo. É como se ela não tivesse nada. E aquilo contagiava, de certa forma, nós, trabalhadores. A alegria, eu tinha uma satisfação imensa de atendê-la por esse motivo, porque ela passava essa compreensão. Você via que ela estava feliz, mesmo com tudo aquilo. Ela irradiava essa felicidade. Eu nunca vou esquecer esse brilho no olhar dela. Ela me ensinou bastante isso. Que a gente também não deve se preocupar com as coisas, porque tem um propósito a mais. Tudo vem além do que a gente pensa. Os familiares às vezes ficavam tensos, né, de vê-la naquela situação, e ela estava bem. E essa parte eu vou contar pela primeira vez, né? Eu não costumo contar, porque eu acho que é uma coisa mais fechada, mas eu vou dar a continuidade dessa história. E foi tão legal, ela acabou vindo a se desencarnar, né, partindo para a nossa terra natal. E ela é enteada de uma aluna minha. E num término de um módulo para o outro, a gente sempre faz umas vibrações, ou algum mentor se manifesta, né, agradecendo, ou dando algum conselho, ou dando até bronca, né? A gente precisa às vezes de broncas. E a médium que ia fazer essa parte, né, do trabalho, da aula, ela falou assim, eu vou precisar escrever. Eu falei, tudo bem, se veio algo para você escrever, vamos lá, né? E ela acabou psicografando justamente uma carta dessa garota, dizendo que ela estava bem, que para os familiares, como a moça era da nossa turma, para os familiares não chorar, para os familiares ficarem tranquilos. Foi um tempo bem depois, tá, gente? Foram uns 2, 3 anos, mais ou menos. Mas ela deu esse recado para nós. E a emoção foi muito grande, justamente pelo conhecer a história e por sentir também aquela energia novamente positiva. Eu espero que essa história também deixe uma reflexão para vocês que estão nos assistindo e para todos que têm um pouquinho dessa compreensão. E que nos faz refletir que aquilo que nos acomete, que aquilo que nos demanda nas nossas vidas, tem um propósito. E que eu posso sim ser feliz o máximo que eu conseguir, mesmo sofrendo. A felicidade não depende do sofrimento. Às vezes vem essa pergunta, mas como que eu vou ser feliz? Vou sorrir se eu estou sofrendo? Se está doendo? Se machuca? Vamos refletir. O que será que realmente machuca? Aquela dor? Sim, ela machuca um pouco. Mas o que realmente machuca é o nosso orgulho de não poder continuar, de talvez não poder ter aquilo que nós queríamos, né? Daquilo que a sociedade prega, inclusive, ter uma boa família, ter bons bens, um bom emprego, ser bem-sucedido nas coisas. O que é ser bem-sucedido nessa vida? Ser bem-sucedido é quando a gente encontra essa felicidade que vem de dentro de nós. Não importa a profissão que eu esteja. Não significa que eu tenho que ficar parado, não é se acomodar, é uma coisa diferente, se acomodar. Mas compreender e entender que talvez aquele mundinho que eu esteja é o meu mundo nesta vida, já é um passo gigante. Como eu disse, às vezes nós não vamos chegar a ser doutores, a ser advogados, médicos, né, cargos altos, né, um executivo de grande porte. Mas aquele trabalho que eu escolhi, um lixeiro, a pessoa que limpa a rua, os garis, um emprego mais simples, que é tão importante quanto aquele grande, que é uma engrenagem um do outro. Eu vou estar sendo feliz, eu vou ter as minhas conquistas. Aonde eu estiver morando, eu vou estar feliz, porque eu vou ter algo para sorrir. Eu tenho a minha família. Mas eu não tenho. Alguma coisa nós vamos achar para ter. De bom. Sempre há. Já se perguntaram, já tentaram fazer uma experiência? Um dia nublado,
ou qualquer dia desse que estiver ruim, abrir a janela, olhar para fora, e naquele dia nublado, ou naquela paisagem tão ruim, que às vezes, né, dos nossos lares, a imagem não é tão bonita, né, tudo concreto, ou um monte de coisas ruins, ou numa comunidade que seja. Eu acho feio aquilo. Mas analisa bem e olha nos detalhes. A gente vai conseguir achar algo bonito, algo divino. Um pássaro alimentando os seus filhotes. O céu querendo se abranger no sol. Uma mãe cuidando de uma criança. Um idoso sendo solidário com alguém. Alguma pessoa sorrindo. A gente sempre vai ver algo positivo. Deus está em todos os lugares, agindo sempre nos detalhes. E quem alcançar esses detalhes será feliz, mesmo que esteja cheio de problemas. Eu acho que essa é a reflexão que nós temos que ter nos dias de hoje. E se a gente pensar bem, tudo que está nos ocorrendo, né, com essa história de pandemia, nós que estudamos um pouquinho o Espiritismo, nós compreendemos um pouco por que tudo isso está acontecendo, né, a necessidade de estar acontecendo desta forma, inclusive. Mas se nós lembrarmos no começo dela, principalmente aqui no Brasil, daquela tensão toda que nós estávamos, né, do apavoramento, inclusive, vocês vão lembrar os entardeceres, os pôr do sol, como que estavam. Radiantes, brilhantes, lindos de se ver, nos mostrando justamente que algo positivo está ali, que devemos ter fé, devemos ter esperança, devemos ter mais amor e confiar em Deus nesta fé. E uma outra forma de a gente achar felicidade, que é muito pura e é onde faz parte da nossa missão terrena, é a caridade. É auxiliar mais os outros. Será que realmente, além de olhar para mim com egoísmo, aí eu falo do egoísmo, eu não consigo olhar para os outros que estão à minha volta? Por que o meu problema sempre é maior do que o do outro? Vamos olhar mais. Vamos perceber o outro que está à minha volta, o meu vizinho. Será que ele está bem? Dar bom dia, sorrir. Eu não estou bem, mas eu sorriso. O sorriso traz essa energia positiva. Sorrir para o outro. Sorria, dê bom dia. Mesmo que a pessoa não responde, não importa. Importa você, com certeza essa semente nós vamos estar passando para eles. E nós vamos estar irradiando a nossa melhora e a melhora do próximo. Não só com mantimento, que é muito importante, mas auxiliar isso. Vocês já deram hoje uma palavra amiga para alguém? Ou os nossos ouvidos? O abraço, eu sei que ultimamente a gente não está podendo, mas o olhar nosso, ele diz tudo. Ele diz um abraço. Ele diz esse carinho. A intenção que nós realmente estamos, principalmente hoje estamos de máscaras, aí não podemos nem ver os nossos sorrisos, mas os olhos dizem muita coisa. Os nossos olhos, aliás, eles dizem tudo. Viu uma forma bela de sermos felizes? Todos nós podemos ser felizes o máximo que quisermos. Basta querer. Bom, eu acho que é uma bela reflexão para nós hoje. Espero que vocês tenham compreendido e que fique essa reflexão da nossa melhora, da nossa compreensão, no entendimento de Deus, de nós buscarmos e nos conectarmos com eles, das nossas preces, dos nossos pensamentos, dessa pleiade de espíritos benéficos e salutares, da equipe médica de Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e tudo mais. E a gente pode atingir esses objetivos, que é sermos felizes. Para encerrarmos, eu gostaria de fazer uma conversa com Deus, onde a gente vai se conectar com esse plano e entender que nós não estamos sozinhos,
que nós podemos sempre pedir esse auxílio. Para isso eu peço que todos cerrem seus olhos, por favor, aqueles que se sentirem à vontade. E vamos mentalizando mais uma vez a figura do Mestre Jesus. Elevando assim os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre. Que possamos mentalizá-los nesse amor, nesse carinho. E vamos agradecer a eles, primeiramente pela nossa vida, pela nossa passagem aqui nesse mundo. Vamos sentir esse amor adentrar em nossos corações, em forma dessa gratidão. Ah, como é bom! Vamos lembrar agora nos nossos familiares, todos aqueles entes queridos, amigos, que estão sempre à nossa volta, nos auxiliando e nos amparando. Quanta alegria, não é mesmo? Vamos lembrar daquele momento mais feliz da nossa vida e trazer aquele sorriso de volta. Olha como conseguimos. Olha quanta energia positiva nos rodeia. Obrigado, Deus, por tudo isso. Mas por que não vamos pensar nos nossos problemas, nas nossas angústias e nas nossas lamentações? Mas de uma forma diferente, de uma forma de agradecimento também. Agradecer a Deus a oportunidade de nos dar todas essas mazelas, porque são elas que nos fazem refletir e alcançar a Deus. Obrigado, Deus, por tudo isso também. Vamos agradecer a Jesus por todos os seus ensinamentos, por todas as suas palavras e por todos os exemplos que tem nos dado. Que possamos cada dia mais segui-los. Vamos pensar também agora naquelas pessoas que talvez nós não temos tanta afinidade, que nós pensamos até com repulsa, mas vamos pensar diferente, com todo esse amor que está nos envolvendo. E vamos pedir perdão primeiramente a elas. Perdão por não compreender o porquê que elas são assim, o porquê que elas nos perseguem, o porquê que elas nos fazem mal. Porque nós não compreendemos. E vamos perdoá-las do fundo dos nossos corações, porque elas também não sabem o que fazem. E vamos tirando todo esse peso das nossas costas, para nós podermos seguir as nossas jornadas livres, tranquilos, e compreender ainda mais essa felicidade. Agora vamos pensar naquelas pessoas que talvez deixamos de lado, que são os enviados de Deus, os nossos chamados anjos da guarda e protetores. Vamos senti-los agora, nesse abraço fraterno de muito amor, muito carinho, sentindo essa energia que vai nos envolvendo o nosso corpo físico e o nosso perispírito, alcançando assim os nossos corações. Quanto amor dentro de nós. Possamos sentir Deus dentro de nós e que jamais esqueçamos esse momento, porque quando as angústias, as lamentações e os problemas teimarem a aparecer, vamos lembrar desse momento, elevando os nossos pensamentos aos céus e lembrando que nós não estamos sozinhos, que Deus e Jesus e todos esses espíritos amigos estão aí nos auxiliando. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Aonde houver o ódio, que eu leve o amor. Aonde houver ofensa, que eu leve o perdão. Aonde houver discórdia, que eu leve a união. Aonde houver dúvida, que eu leve a fé. Aonde houver erro, que eu leve a verdade.
Aonde houver desespero, que eu leve a esperança. Aonde houver tristeza, que eu leve a alegria. Aonde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais, consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado a todos mais uma vez, pela essa imensa oportunidade e pelo carinho de todos. Agradecendo também a equipe que me auxiliou hoje, aos meus colegas de trabalho. Eu vou citar o nome deles, porque eu acho que eles são muito importantes para mim. Hoje aqui o Everton e o Tamburu, mas tem o Ricardo, o Henrique e o Gustavo. Que todos nós possamos estar juntos nessa união de amor e de fraternidade. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos.